Olá! Há meses, a OAB Ceará vem trabalhando para tentar diminuir as custas aqui no estado do Ceará. Uma luta pela sociedade e pela advocacia, e é o tema do nosso debate de hoje. Conosco aqui, Marcelo Mota, presidente da Ordem Cearense. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui no nosso programa. Igualmente. E o Daniel Duarte, jornalista do Jornal Povo. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, é um prazer. O jovem jornalista, né? Vamos aqui tentar trazer um pouco para a pauta aqui, um tema tão, assim, que atinge diretamente o cidadão, de fato, né? Marcelo, desde o segundo semestre do ano passado, o TJCE vem encabeçando aí um aumento de custas, né? Vamos deixar claro aqui o que são as custas para o cidadão. As custas judiciais é o que o cidadão paga para poder ter acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, ela tem natureza de taxa, que é um serviço a ser remunerado. Ou seja, se o cidadão quer, por exemplo, acessar o Judiciário, ele obrigatoriamente tem que pagar um determinado valor que varia de acordo com o valor atribuído à causa, e isso vem a proporcionar com que ele venha a ter uma resposta do Poder Judiciário. Isso é uma taxa, Marcelo? É uma taxa? É uma natureza de imposto chamada taxa. Marcelo, o Ceará ele está em 15º lugar de receita corrente líquida, o Tribunal do Ceará. Por renda per capita, ele está na última posição do Brasil. Não existe uma necessidade mesmo de aumentar as custas judiciais aqui para o tribunal ter mais capacidade de atender o cidadão, de atender as demandas do Poder Judiciário? O que nós temos que ter em mente é que o sistema de justiça, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a advocacia, devem estar fortalecidos. O Poder Judiciário deve fazer o seu dever de casa, ou seja, ter uma gestão cada vez mais qualificada. Quando você diz a questão da receita líquida, ou seja, do repasse que o Estado do Ceará faz ao Poder Judiciário local, ele realmente é um dos menores do país. Nós temos que dar um melhor olhar para isso e tentar fazer com que o governo aparelhe de forma mais eficaz o judiciário. Mas não serão as custas judiciais que, quando se faz um retrato de 2014 e de 2015, as custas representam apenas 3% do custeio do tribunal. Ou seja, não será o aumento das custas judiciais que irá resolver o problema do Poder Judiciário. Mas é certo que, se o duodécimo fosse instaurado, ou seja, um determinado percentual fixo destinado ao Poder Judiciário, esse sim seria uma bela saída para que nós tivéssemos um judiciário mais aparelhado. E quando falo mais aparelhado, é com mais concursados, especialmente no interior do Estado, e mais juízes efetivamente trabalhando em prol da sociedade. Vamos fazer uma cronologia aí desses momentos, né? Ano passado houve esse primeiro aumento, aí no começo do ano foi colocado isso em prática, aí a OAB entrou junto ao STF. Faz uma cronologia dessa situação. No ano de 2015, o tribunal enviou uma mensagem à Assembleia Legislativa, fazendo com que a tabela de custos judiciais, que tinha até então o teto máximo de R$ 1.235, fosse aumentado de forma desproporcional. Ou seja, um único processo poderia custar até R$300 mil. Isso foge da capacidade contributiva do cidadão, isso fica em um patamar que rasga a Constituição Federal, especialmente no seu artigo 5º, quando se fala em acesso à justiça. E o que nós fizemos enquanto ordem? Essa lei foi sancionada e nós a combatemos via ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Tivemos em maio desse ano uma grande vitória, ou seja, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em seu parecer que a OAB tem total razão na ação, ou seja, esse aumento foi desproporcional, foi descabido, e inclusive dizendo que o Estado do Ceará, com esse patamar, passava a ser sócio da parte. No final do mês de junho, ou seja, dia 30 de junho precisamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, acolheu integralmente o que nós pedimos, ou seja, afastou os efeitos da Lei 15.834 de 2015 e trouxe para um patamar novamente em que o cearense pudesse pagar as custas judiciais e ir ao judiciário de forma normal. E isso foi uma grande vitória não somente para a advocacia, mas uma grande vitória para a sociedade. E é esse o papel que a OAB sempre está desempenhando. Marcelo, você tinha me falado uma vez que se um processo custasse R$100 mil, por volta de R$100 mil, a abertura dele giraria em torno de R$3 mil, aqui na situação que está hoje, num teto de R$6.600, se não me engano, não é isso? Sim. Mas, se a gente comparar com outros estados próximos daqui, como
Maranhão, Piauí, Paraíba, até Piauí e Paraíba, que tem quase metade, menos da metade da população, e que tem uma receita corrente líquida similar, que tem também, está acima do Ceará na renda per capita, assim, na arrecadação per capita do tribunal. Será que é mesmo razoável dizer que esse aumento foi um absurdo? Se esses estados têm, num processo de R$100 mil, valor maior para a abertura? Veja bem, por exemplo, o estado do Piauí, é importante que se diga que a própria OAB é destinatária de parte das custas judiciais. No Ceará nós não temos isso. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que, por exemplo, você, cidadão, que tem um processo de separação, um divórcio, e que todos os bens do casal somam R$110 mil. Quando essa lei passar a vigorar, não serão mais 6.600. Haverá o acréscimo de reaparelhamento do Ministério Público, 10%, mais 10% do reajuste da unidade fiscal do Estado, a UFIS. Ou seja, serão 6.600 com mais 20%, que é algo em torno de R$8 mil no teto. Os 3 mil da tabela que hoje passaria a estar em vigor, ele ficaria 3.600. Ou seja, é um valor que eu entendo, que reputo, se tem R$110 mil de valor da causa, pagar de custos 3.600 é um valor muito elevado. Isso nós podemos estar aqui também dando como exemplo, se você for discutir, por exemplo, alguma coisa em torno do Minha Casa Minha Vida, que é nesse valor que quem está adquirindo tem mais ou menos uma renda familiar entre 2 e 3 salários mínimos e que não teria a capacidade contributiva de pagar esse valor. E diga-se de passagem, os pedidos de justiça gratuita geralmente são indeferidos pelos magistrados. E a própria Defensoria Pública, quando patrocina feitos, dito por defensores, tem também pedido de justiça gratuita indeferido. Ou seja, ficamos nós, jurisdicionados, à mercê de uma custa elevadíssima e que nós, na verdade, não podemos compactuar com isso. No primeiro momento foi um aumento de cerca de 280 mil%. Foi um aumento de fato assustador, né? E agora, nesse segundo momento, um aumento de 1.400% novamente, né? Para a gente entender, até puxar também a colocação do Daniel, qual é o argumento do Tribunal de Justiça para que se tenha esse aumento? Para que eles, de fato, consigam elevar as custas? Qual o benefício para eles? Segunda mensagem oriunda do Tribunal de Justiça e enviada à Assembleia fala em 2 pontos principais. Primeiro, que existe um alinhamento com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na própria ação direta de inconstitucionalidade que a OAB realmente interpôs. E segundo, que esses valores realmente seriam plausíveis. Ora, veja bem, isso eu tenho que dizer que não é a verdade. Primeiro, porque nós temos aí um valor estabelecido pelo Ministério de teto de 2.360, a mensagem foi de 18.500. Nesse segundo momento, Nesse segundo momento. E graças a um trabalho corpo a corpo da OAB, um trabalho realmente de convencimento de cada deputado, nós tivemos sim uma vitória para a sociedade e para a advocacia. Ou seja, conseguimos diminuir de 18.500 para 6.600 o teto. Ainda não é o que nós entendemos como ideal, mas a luta que a OAB fez, juntamente com a sociedade, realmente deu resultado. O ideal era um aumento das custas, assim, o Tribunal de Justiça alega que desde 1994 não havia um aumento, era preciso para manutenção de equipamentos e para manutenção das despesas um aumento. Era ideal um aumento, mas esse não era o ideal? Veja bem, já houve um aumento de R$ 1.235 do ano passado para agora R$ 2.360. Então, assim, já houve um aumento considerável. Agora, subir de 2.360 para 6.600 já é 180%. Tá? O que nós sabemos é o quê? É que o próprio tribunal tem que fazer uma regra de gestão interna mais aprimorada. E que nós temos que ter custas acessíveis para que nós cearenses, que vivemos num estado que é pobre, possamos, quando necessitarmos, acionar o Poder Judiciário. Quais os próximos passos aí da OAB? Dia 26 houve realmente essa conquista da ordem, minimizando esse aumento, né, que seria de 18 mil teto, a OAB de fato conseguiu que ficasse em 6 e alguma coisa. E aí, quais os próximos passos? Né? Vocês vão, a gente vai acomodar com essas custas, continuar alta? Como é que a OAB vê esse momento? Primeiro, nós temos que esperar o senhor governador do estado do Ceará se ele vai sancionar ou não essa lei. Em sancionando, certamente nós reuniremos o Conselho Seccional da OAB aqui no estado do Ceará para que nós possamos analisar todas as consequências dessa nova lei. Se o Conselho entender que isso veda o acesso ao Poder Judiciário, que esse aumento ele não é proporcional, que esse aumento fere ao que está lá decidido
liminarmente na nossa ADI 5470, nós iremos sim, mais uma vez, de forma corajosa, altaneira, buscarmos o direito da advocacia e da sociedade do Estado do Ceará na Suprema Corte. Acho que a gente conseguiu aqui entender, é bom que a gente ampliou bem o debate, né? Obrigada, Marcelo Mota, presidente da Ordem Cearense, até a próxima. Queria dizer que é sempre um grande prazer estar aqui no programa, porque nós fazemos uma interação com a advocacia, com a sociedade e nós prestamos conta da nossa gestão. Ok, muito obrigada. Obrigada, Daniel Duarte, pela presença. Obrigado, agradeço. Você, obrigada por ter ficado com a gente aqui novamente na TV UAB. Todas as segundas, quartas e sextas, a gente lança vídeo novo no canal. Fica ligado no canal OAB CE na TV. Tchau, tchau.